Saiu o resultado da Engie e da Sanepar e a gente vai conversar aqui como é que foi o ano de 2020, porque o investidor de longo prazo geralmente ele toma decisões quando acaba o ano e sai o relatório anualizado, que daí dá direitinho, né? Pô, 4 trimestres ali, 4 trimestres lá, faz um comparativo. O investidor que tem longos horizontes de tempo dificilmente sai de uma empresa por causa de 1 trimestre, 2 trimestres. E o que está acontecendo com a Sanepar? A gente vai começar falando sobre ela. Sanepar, para quem está chegando agora na Bolsa, é a empresa de saneamento do estado do Paraná. E nos últimos 12 meses, a ação não vem tendo aquele resultado bacana, né? Você está vendo aí na tela, fevereiro de 2020 até fevereiro de 2021, ela caiu quase 40% na Bolsa de Valores. Então, o que está acontecendo com a Sanepar? Vamos entender mais sobre os negócios, né? Porque a cotação, ela nem sempre mostra exatamente como estão os negócios. E a gente, investidor buy and hold, foca mais nos negócios. Então, o primeiro raio-x do hobby aqui, cara. Estado do Paraná é dono da Sanepar. Então, se você não gosta de empresas estatais, a Sanepar já teria um X ali do lado, porque ela é estatal. E não fica sonhando que ela vai ser privatizada, cara, porque não vai, tá? Não vai. A menos que aconteça um acaso do cisne negro, 1 em 10 milhões a chance, mas eu duvido muito que a Sanepar vai ser privatizada. Aí o pessoal sempre pega no pé. Pô, a Sanepar tem o NIT é uma porcaria, tem preferencial. Cara, é óbvio que no mundo ideal seria excelente se a Sanepar só tivesse ações ordinárias. Só que o estado do Paraná tem boa parte das ações ordinárias, a ação não tinha liquidez na bolsa, e aí o que a Sanepar fez para ajudar até o mercado? Criou as UNITs, é um pacotão em que dentro tem preferenciais e também tem ação ordinária. Então, a Sanepar tentou resolver isso para os investidores, criando as UNITs e também dando tag along para todas as ações. 100% de tag along para SAPR3, SAPR4 e SAPR11. Tag along basicamente é um direito para o investidor. Se o dono do negócio for vender as ações dele para um outro investidor qualquer, daí na hora do outro investidor botar na mesa ali, ó, eu tô pagando R$50 por ação, essa proposta tem que se estender para todos os outros acionistas com R$50. Não vai ser 40, não vai ser 30, por quê? Porque o tag along é 100%. E aí a gente vai entrar no ponto operacional ali, que foi a grande preocupação do ano passado, a seca no estado do Paraná. Ao longo de 2020 eu sempre fui falando, ó, o nível da barragem tá assim, tá assado, tá melhorando, mas cara, tá longe do ideal ainda, né? A gente tá vendo que Passaúna já tá melhorando legal, Piraquara 2 já melhorou legal, mas Iraí e Piraquara 1 ainda tá bem fraquinho. E os dividendos? Tem muita gente que gosta da Sanepar por causa dos dividendos. Então, como é que funciona a política de dividendos? Eu separei aqui para você nunca mais esquecer, tá? Primeira coisa, dividendo obrigatório não pode ser inferior a 25% do lucro da empresa. Beleza, esse é o primeiro ponto. Só que a Sanepar ela pode aprovar dividendos adicionais ou juros sobre capital próprio, né, de até mais 25% do lucro líquido. Então 25 mais 25 dá 50. E nas últimas 7 distribuições de dividendos, a Sanepar distribuiu 50% do lucro líquido. Dá uma olhada aí como é que foi no ano de 2019 e 2020 na tela para você. O valor por UNIT, eu deixei até destacado em amarelo para facilitar o seu entendimento. Ó. Então aqui em 2019 ela pagou 1,10 por UNIT e aqui você está vendo o pagamento no primeiro semestre de 2020 e no segundo semestre de 2020. Ela tem um histórico de boa remuneração, né? Então aqui você percebe que ela pagou em 2016 uma boa quantia, cresceu, em 2017 cresceu, em 2018, mas deu uma pequena reduzida aqui em 2019 e outra pequena reduzida em 2020. Isso daqui é importante a gente ressaltar. Atualmente, a Sanepar está pagando R$ 4,53 ao ano, que é um pouquinho acima da média. É quase 10% acima da média histórica da Sanepar. Você percebe que teve anos que foi bem fraquinho, né? 2017 foi bem fraco o dividend yield, mas outros anos acabou sendo um pouquinho melhor, né? Atualmente 4,53. E aqueles gráficos que você adora, né? É óbvio que eu fiz para você, eu coloquei aqui a receita líquida de 2016 até 2020, então já estamos aí com os dados atualizadíssimos. Aquela escadinha que o investidor adora, né? Crescendo de um ano para o outro, crescendo de um ano para o outro, crescendo de um ano para o outro. E a próxima escadinha que a gente adora também é o lucro líquido. Nesse caso, a gente tem uma escadinha perfeita de 2016 até 2019, uma pequena reduçãozinha
2020 fechou com um lucro líquido de 996 bilhões, mas mesmo assim, cara, é quase 1 bilhão de reais de lucro da nossa queridíssima Sanepar. Falamos de receita, falamos de lucro e não podemos esquecer do oxigênio de qualquer companhia, que é o fluxo de caixa das atividades operacional, que faz bombear as operações da Sanepar todo dia, e fluxo de caixa operacional recorde histórico da Sanepar, 1 bilhão 596 milhões de reais. Então você viu ali, ó, fluxo de caixa, check, lucro, check, receita, check. E a galera que gosta de fazer as suas continhas, a galera que gosta de fazer os seus valuations, aqui está o PL atual da Sanepar, preço valor patrimonial atualizado da Sanepar e o dividend yield, a gente já falou sobre ele, né? E na linha de baixo é a média histórica para você comparar. Então você percebe que atualmente o PL está abaixo da média histórica, o preço valor patrimonial está abaixo da média histórica e o dividend yield está acima da média histórica. E agora a gente vai para a nossa segunda empresa de hoje, que é a queridíssima Engie, super conhecida também dos investidores de longo prazo. Ela está presente no setor de geração de energia elétrica, ela tem energia hidrelétrica, tem outras fontes de energia renovável, a gente vai ver daqui a pouco, inclusive, que tem até transporte de gás natural, mas a gente também vai conferir os últimos 12 meses da Engie, e a Engie, assim como a Sanepar, também está caindo nos últimos 12 meses, só que a diferença é que a Engie, ao invés de estar caindo quase 40%, está caindo 11% aí nos últimos 12 meses. Então vamos entender, né, melhor aqui os negócios da Engie, fazendo o raio-x do hobby, maior produtora privada de energia elétrica do Brasil. Cara, 61 usinas, ela representa 6% da capacidade do Brasil, dona também da mais extensa malha de transporte de gás natural do país, 4.500 quilômetros, atravessam 10 estados, 191 municípios, que é a TAG. Ela não é tão velha assim dentro do portfólio da Engie, a gente comprou faz pouco tempo atrás, inclusive está aqui o mapinha que mostra a localização dos gasodutos da TAG. Então no meio da Amazônia tem ali cortando, tá vendo aqui, ó, Bacia dos Solimões, aqui no Nordeste, cara, começa do Ceará e vem cortando todos os estados do Nordeste, chegando até o Rio de Janeiro. É muita coisa, irmão. E qual é a política de dividendos da Engie? A gente viu da Sanepar, direitinho você pegou lá, vamos ver da Engie agora, obrigatória a distribuição de dividendos que não pode ser inferior a 30% do lucro. Só que a Engie, ela está dando muito mais do que o mínimo. Ela está entregando 55% do seu lucro através de rendimentos para os seus investidores nos últimos anos. E a Engie faz 2 pagamentos de rendimentos por ano. Então aqui na tela eu vou até colocar para você de 2020, né? Que a gente tem que ver o exercício fiscal de 2020 deu esses direitos aqui para os investidores que tinham as ações nessas datas, perfeito. E aí ela realizou o pagamento em janeiro de 2021 e também vai realizar mais uma parte do pagamento em abril de 2021. E o tanto que você vai receber por ação está aqui do ladinho, eu deixei destacado em amarelo para você fazer as suas continhas e multiplicar pelo número de ações que você tem hoje. Atualmente, o dividend yield da Engie está bem abaixo da sua média histórica, tá? Quase 40% abaixo da média histórica. Geralmente a Engie fica na casa dos 6 e 15% ao ano e atualmente está 3,83. Olha que maravilha, 2018, cara, ela pagou 12, aqui em 2017, 7, e aí nos últimos 3 anos realmente o dividend yield da Engie está menorzinho do que costuma ser. Os gráficos que o investidor adora, vamos lá, vamos para a escadinha, receita líquida, já trazendo os resultados de 2020 para você. Recorde de receita líquida da Engie, 12 bilhões, 179 milhões de reais. Então, primeiro check ali, ó, do ladinho da Engie. Segundo ponto, lucro líquido e mais um check ali do ladinho, porque tem lucro líquido crescendo e lucro líquido recorde também da história da Engie, 2 bilhões 797 milhões de reais, é dinheiro pra caramba de lucro da nossa queridíssima empresa. E fluxo de caixa operacional, a gente está vendo na tela, 2016 até 2020, acabou sendo menor que 2019. Você fala, caramba, Rob, o que aconteceu? Eu vou te mostrar agora o que aconteceu, até deixei destacado em amarelo. Olha a diferença aqui, ó. Quando a gente pega 2019, o fluxo de caixa das atividades operacionais, ele não tem uma saída de 2 bilhões e 400 milhões de reais igual teve em 2020.
Isso aqui acabou impactando bastante o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais da Engie. Tá? Ela gastou aí 2 bilhões e 400 milhões para esse ativo de contrato. Mas saiba que isso daqui a Engie precisou gastar, mas não é algo que vai se repetir todo ano. 2 bilhões e 400 milhões, 2 bilhões e 400 milhões, 2 bilhões e 400 milhões. Acabou acontecendo nesse ano. É por isso que teve uma queda bem grande aqui embaixo, né? Do caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, mas você não pode levar isso em consideração achando que isso vai ser perpétuo. E o endividamento? Tem muita gente que fala da dívida da Engie, pô, a dívida da Engie, vamos ver então a dívida da Engie aqui. Se liga só, aqui embaixo mais atualizado. Se você pegar toda a dívida líquida da Engie, que é o quê? A dívida bruta, subtraindo o caixa, equivalente de caixa, investimentos que tem liquidez imediata, você subtrai a dívida bruta aí pelos investimentos, chega a dívida líquida. Então, quando você pega a dívida líquida e divide pelo EBITDA, que nada mais é do que os resultados operacionais da empresa antes de depreciação, amortização, pagamento de juros e pagamento de impostos, você chega à razão 1,8. O que significa isso? Basicamente que a Engie precisaria de 2 anos de resultados operacionais para quitar toda a sua dívida líquida. Isso é um indicador bem tranquilo e bem saudável de endividamento, principalmente no setor elétrico, tá? Tem empresas, inclusive do setor elétrico, que costumam ter esse indicador um pouco mais alavancado, então para a Engie, até o momento está super tranquilo. E assim como nós fizemos com a Sanepar, está na tela o PL de hoje e da média histórica. Então você percebe que está, né, pau a pau ali o PL de hoje com a média histórica. O preço, o valor patrimonial também está meio pau a pau aí com a média histórica e o dividend yield não. O dividend yield está bem abaixo da média histórica, igual você viu anteriormente e está vendo agora aqui. O nosso bate-papo de hoje foi muito bom e se você gostou, só peço uma coisa, like aqui no vídeo. Se você não é inscrito aí no canal, não perca mais tempo. Se inscreva agora mesmo para sempre receber essas informações em primeira mão. Um forte abraço e eu vejo você no nosso próximo encontro.